Tomás, alguém da família contraiu a doença. Mara está doente. Ninguém está com tuberculose. Mara está bem, desencarnará por problema do coração. Nos primeiros dias que estava na enfermaria do hospital da colônia dormi muito. Alimentava-me de sucos saborosos, caldos quentes, pães e doces. Fortalecia, sentia-me cada vez melhor, estava feliz. Levantava e andava pela enfermaria com muitos leitos, quase todos ocupados e conversava ora com um, ora com outro. Todos ali se convalesciam. Ia ao banheiro, tomava banhos em chuveiros que fui conhecer ali. Achei tudo maravilhoso. Pude abraçar com alegria a dona Ambrosina que estava forte e juvenil, mãe Benta, Tião, João e tantos amigos. Um dia, Tomás me disse ao me visitar: Bernardino, prepare-se, logo Mara estará no leito ao lado. Sua companheira está desencarnando. Mara ficou doente. Ela sofre. Mara não está enferma, como já disse, sua desencarnação será rápida. Aguardei ansioso a chegada dela. Horas depois foi com enorme emoção que vi colocarem Mara no leito ao lado do meu. A equipe de amigos, Tomás, mãe Benta e João a trouxeram dormindo. Ela ficou adormecida por horas. Acordou e estranhou o local, observou tudo e indagou: Onde estou? Que lugar é este? Levantei do meu leito, sentei no dela, peguei sua mão e disse: Mara, você está aqui comigo. Está num lugar muito bonito. Aqui é ótimo. Bernardino, como você está bem? Você sarou? Sim, sarei, estou sem dores e quase sadio. Mas você não morreu? Que faz aqui comigo? Não gosto de mortos. Estou sonhando. Que sonho estranho. Parei, não soube responder. Tomás, que chegou naquele instante, veio em meu auxílio. Cumprimentou Mara. Oi, Mara. Como está? Mais ou menos. Tomás. Mas você também morreu há tanto tempo. Que faz no meu sonho? Está forte e jovem. Que engraçado. Mara, você não quer dormir um pouco? Indagou Tomás. Mas eu já estou dormindo. Que faço dormindo à tarde? Quero acordar. Tudo isso me é estranho. Mara, disse Tomás, você não está dormindo. Nós não somos mortos, nossos corpos morreram e nossos espíritos vieram para cá. Você vai gostar daqui. Se não estou dormindo, se converso com vocês que desencarnaram, que aconteceu então? Indagou aflita. Lembra, disse Tomás, você estava assentado na porta de sua casa. Sentia-se mal, dores no peito, não deu tempo para chamar ninguém. Lembra-se? Mara regalou os olhos, recordou e disse baixinho: Lembro, a dor no peito, depois dormi. Por que você afirma que não estou dormindo? É porque já acordou. Que aconteceu comigo? Seu corpo morreu como o meu e o de Bernardino, continuou a explicar Tomás, calmamente. Nós a trouxemos, isto é, você sem o corpo morto, ou seja, seu espírito para cá. Entendeu? Entendi. Obrigada por tudo. Abaixou a cabeça a chorar baixinho. Peguei novamente na sua mão. Mara, por que chora? Estou com medo. De quê? Do meu julgamento. Será que irei para o inferno? Parece que o céu é para os brancos. Tomás e eu rimos. Mara, disse Tomás, não há julgamento como nos ensinaram. Cada um ao desencarnar vai ter em lugares afins, que merece. O céu com anjos também não existe. Anjos são espíritos bons.
Aqui é uma morada da casa do Pai. É tão lindo que se pode dizer que é prazeroso como o céu. Mara, Deus não separa seus filhos pela cor. Se isto lhe tranquiliza, você já foi julgada e está num bom lugar. Julgada, porque lhe coube por afinidade o merecimento de um socorro. Aqui é tão lindo que podemos considerar o céu. Bernardino, você já viu Deus? Como ele é? Branco. Novamente foi Tomás quem respondeu, porque eu não sabia o que dizer. Mara, Deus é um espírito, é como a luz. Não tem forma humana, por isto não é branco nem negro. Nós não podemos ainda vê-lo. Mas podemos senti-lo. Ele está em toda parte. Mara alegrou-se. Então não vou para o inferno. Não, você não vai. Se o céu é diferente de como pensava, o inferno é também. Ele existe. Temos lugares bons e ruins para viver depois de desencarnados. Como lhe ensinavam, o inferno não existe, porque não é eterno. Quem vai ter lá por afinidades, no local que chamamos de umbral, fica só o tempo que necessita para que se arrependa de seus erros e peça perdão a Deus. Agora descanse, Mara, você necessita dormir para fortalecer. Tomás lhe explicou e lhe deu um passe. Ela se acomodou no leito e dormiu. Acordou ótima, levantou e juntos fomos ao jardim do hospital. Amigos vieram visitá-la e conversamos animados. Recebemos, dias depois, alta do hospital e Tomás nos levou para sua casa. Encantei-me com tudo na colônia Alegria. O próprio nome definiu que era ela. Colônia de porte pequeno naquela época, agora média. Linda, encantadora, rodeada de jardins e flores. Mara logo sentiu-se à vontade e indagava curiosa sobre tudo o que via. Ela que só fora, por poucas vezes, a cidadezinha perto da fazenda estava deslumbrada com os prédios da colônia. Na casa de Tomás, moravam além dele, mãe Benta, Isaías, filho de Tomás e Chiquinha, mulher de Isaías. Sejam bem-vindos, disse gentilmente Chiquinha. Já arrumei os quartos de vocês. Nunca vi casa assim tão linda, exclamou Mara. Que interessante, é só apertar o botão e se tem luz forte na casa. Parecia uma criança vendo as novidades. Também me encantei com tudo que vi. Só não entendo o que vocês chamem este lugar de colônia. Aqui é um céu. Rimos felizes. Tive um quarto só para mim e Mara, um outro ao meu lado. À noite recebemos a visita de Dona Ambrosina e Mara foi logo perguntando: onde a senhora mora? Numa casa como esta, logo ali, disse apontados para o lado direito. Vivo com parentes. Trabalho no hospital. Trabalha. Assim trabalha. Mara indagou assustada. Trabalho, sim, e por que não faria? Aqui todos servem à comunidade. Você deve logo também assumir uma tarefa. Aí, Jesus, exclamou Mara. Não sei fazer nada, só cozinhar. Você não está se alimentando ainda? Digo ainda porque logo aprenderá a se alimentar pelos fluidos da natureza e não comerá mais. Mas estes alimentos que vê aqui são feitos por pessoas como você. Para começar poderá ir trabalhar na cozinha do hospital. Ser útil, trabalhar aqui. Isso me deixaria muito feliz. Não gosto de ficar sem fazer nada, falou Mara feliz. Também me preocupei. E eu que irei fazer? Só sei lidar com animais e com a terra. Vê que lindos jardins temos aqui. Temos também hortas e pomares. Poderá trabalhar com a terra. Dona Ambrosina, agradeço-lhe mais uma vez. A senhora foi tão boa para conosco. Sou tão grato. Eternamente grato.
Devo-lhe muito. Bernardino, meu amigo, eu que agradeço o seu carinho. Você e Mara fora também bons para mim. Se me devia, já pagou. Não me diga que é eternamente grato. Eternamente é muito tempo. Eu não esqueço que em vez de me castigar por ter fugido, a senhora conversou comigo, me ouviu e resolveu meu problema. Não teria conseguido viver sem minha família. Dona Ambrosina sorriu bondosamente. Você me encabula, o que fiz foi só um dever de todo cristão. Esqueça. Não posso esquecer. Pela bondade da senhora aprendi a ser grato. A gratidão cresceu e fortaleceu no meu peito. De fato, a gratidão é um sentimento lindo. Mas você já me agradeceu tantas vezes. Notando que a encabulava, mudei de assunto. Mas era grato a Deus por ter me dado tantas oportunidades, tantas encarnações para aprender e a Dona Ambrosina, esta amiga bondosa. Logo estávamos trabalhando, Mara na cozinha do hospital e eu no jardim que o circunda. Trabalhávamos 8 horas seguidas. Após íamos para casa, descansávamos e íamos passear, conhecer a colônia, com seus bosques, flores, com água limpa, com as casas, com seus prédios e jardins. Como fui deixando de dormir, quis trabalhar mais, porém Dona Ambrosina nos convidou. Bernardino e Mara, vocês têm que aprender muitas coisas para mudar a forma de trabalho. Daqui a uns dias vocês vão para as oficinas de tecidos. Irão aprender a confeccionar roupas. Mas eu não sei, sinhá, sou muita burra, disse Mara apavorada. Não diga isto, Mara. Você é inteligente, só que não aprendeu. É por este motivo que quero levá-los para conhecer a escola daqui e os convido a se matricularem. Irão aprender muitas coisas, entre elas ler e escrever. Eu quero, disse eufórico. Ler e escrever é tudo o que sempre quis na vida. Eu não, disse Mara, acho que não consigo aprender. É muito difícil. Com incentivos lá fomos Mara e eu para a escola. Nunca aprender a ler e escrever na língua portuguesa, mas sabia bem em várias outras línguas. Logo que comecei a aprender, recordei e aprendia rápido. O mesmo não se dava com Mara. A coitada tinha dificuldades, eu estava sempre ajudando-a. Por estar adiantado, fomos separados da classe. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Esta escola é muito bonita, só para adultos. Estuda-se de 4 a 6 horas por dia. Aprende-se a ler e escrever, conhecimentos gerais, matemática, geografia, etc. Também temos o estudo do Evangelho e moral cristã. Há sempre professores educados e atenciosos. No final do ano, na época do Natal, tem-se uns dias de férias. Gostei demais tanto da escola como de estudar. As escolas da colônia são grandes e há muitos cursos. Este aprendizado simples ocupa só uma ala dela. As escolas são grandes, com muitos pátios e jardins. Mudei muitas vezes a forma de trabalhar na colônia. Aprendia tudo com muita facilidade. Mara temia sempre uma mudança, foi mudando, devagar. Essa mudança se faz por isso mesmo, para aprender de tudo. Em 3 anos concluí o curso que para os encarnados se refere ao 1º grau. Nesta época trabalhava de auxiliar de enfermagem. Como fiquei feliz em receber, numa festinha simples, o meu certificado. Desde que aprender a ler, passei a ler muito. A antiga paixão pelos livros voltara, só que agora lia bons livros. Lendo os livros de Allan Kardec e espíritas entendi muito a mediunidade. Meu passado me perturbava. Por vezes chorei com medo de minhas faculdades, sabia que pelo abuso teria que tê-las e vencê-las. Bernardino, não se preocupe tanto,
consolava-me Dona Ambrosina. Estude bastante e volte preparado. Por que você não vai à Índia? Peça a seus superiores e volte à sua antiga pátria para estudar. Não se foge dos problemas que nos atingem, temos que conhecê-los para vencê-los. Fui ao departamento encarregado, fiz o meu pedido e justifiquei o porquê. Obtive permissão para ir estagiar numa colônia que fica no plano espiritual da cidade onde vivi anteriormente. Deixei Mara com os amigos. Parti confiante. Todas as colônias são encantadoras, a arquitetura desta representava bem a Índia. Seus prédios pareciam castelos encantados. Trabalhava 8 horas por dia nos seus diversos tipos de serviço e as outras 16 horas passava estudando, ouvindo palestras e conversando. Encontrei, para minha felicidade, o socorrista que me auxiliou, quando sofria na gruta. Continuei a chamá-la de mestre e foi dele que ouvi os mais sábios conselhos. Ele me dizia sempre: tudo o que aprendemos ou desenvolvemos pertence a nós, devemos nos esforçar para usar o que temos para o bem. O abuso de um dom ou de um talento acarreta dor e sofrimento. Mas temos o livre-arbítrio para lutar contra nossos vícios e a vitória sobre eles nos dá sempre a verdadeira felicidade. Cabe a você somente, Bernardino, através deste dom que tanto teme, reparar o mal que fez e usá-lo agora para o bem. A Índia é maravilhosa. Depois de 2 anos de permanência, quis voltar. Era no Brasil que tinha amigos e era no solo brasileiro que tinha esperanças de reencarnar. A colônia Alegria me recebeu de braços abertos. Fiquei morando com meus amigos novamente. Agora Mara era só uma amiga, uma preciosa amiga. Ela parou de estudar, não quis aprender mais, somente trabalhava, continuava simples e bondosa. Quis continuar estudando. Fiz um curso que a maioria dos meus amigos fizeram. Dona Ambrosina falava dele com entusiasmo. É um curso de reconhecimento do plano espiritual. Por 3 anos, conheci lugares encantadores, muitas outras colônias e postos de socorro. Vi também lugares onde a beleza está ausente, como o umbral. Entendi como são os processos de reencarnações e desencarnações. Compreendi um pouco de todas as religiões, os processos obsessivos, a loucura e a cura pela fé, pelo espiritismo. Conheci um pouco de tudo no mundo espiritual e como viver em espírito. Gostei demais deste estudo. Quando o curso terminou, voltei à colônia e fui trabalhar no hospital com os enfermos em estado grave. Dona Ambrosina fez um curso que prepara para ser médium, encarnada, estava muito esperançosa. Quero reencarnar e ser novamente médium. Só que agora não quero deixar improdutiva a minha mediunidade. Quero ser útil e fazer o bem com este dom sublime. Desta vez tudo nos é mais fácil. O Espiritismo surge com força total no Brasil, oferecendo a todos oportunidades de trabalhar para o bem com a mediunidade. A senhora não teme falhar? Não. Falhar é algo que não me passa pela cabeça. Quero e vou vencer. Tenho tudo para isto. Preparei-me e tenho amigos que aqui estarão para me ajudar. Logo Dona Ambrosina reencarnou, seguiram Mara, Tomás e João. Meus amigos foram revestindo o corpo de carne, todos esperançosos e com uma tarefa planejada para cumprir. Resolvi e obtive permissão para ficar no plano espiritual por mais tempo. Queria me preparar melhor, porque sabia que levaria meu corpo carnal às faculdades que desenvolvi e que teria que lutar comigo mesmo para usá-las para o bem. Capítulo 11. Trabalhando. As frases que Dona Ambrosina falou sobre o Espiritismo no Brasil me levaram a meditar muito. O Espiritismo veio para ensinar de maneira simples grandes verdades, principalmente a reencarnação, causa e efeito, e, para o médium, como trabalhar para o bem com a mediunidade.
Pensando muito nas vantagens de reencarnar entre os espíritas e ter desde criança seus preciosos ensinamentos, almejei isto para mim. Fui até o departamento das reencarnações na colônia Alegria e fiz meu pedido. Daqui a 3 dias o senhor volta para saber a resposta, disse educadamente uma senhora que me atendeu. Sabia que meu pedido ia ser estudado, como são todos os pedidos. No dia e hora marcados retornei ao departamento e fui atendido por um dos seus orientadores. Boa tarde, sou Helenice, disse uma mulher moça ainda muito simpática. Sente-se por favor. Meu pedido foi aceito. Indaguei curioso. Senhor Bernardino, poderá obter o que nos pediu, porém temos algo a exigir em troca. Decepcionei-me tanto que deixei transparecer no meu rosto. Algo em troca. Estranho. Mas esperei calmamente a orientadora Helenice explicar e ela o fez após uma pausa. Pedidos como este são inúmeros por aqui. A educação num berço espírita tudo facilita, principalmente para os que têm mediunidade. Não foi por isso mesmo que nos fez este pedido? Sim. É verdade. Acho que estou querendo privilégios sem merecer. E se fizer por merecer? Posso. Como? Trabalhando para a comunidade. Em prol dos irmãos que sofrem. O Senhor poderá ter este privilégio como mesmo disse. Trabalhando por 10 anos no umbral como socorrista. 10 anos? Não é muito. Indaguei espantado. No umbral? Por que lá? Há quanto tempo está desencarnado? 12 anos. Não passou rápido. Sim. 10 anos passaram também. O que são 10 anos diante das oportunidades que terá no seio de uma família espírita? Não pensei que para reencarnar dentro do espiritismo fosse tão complicado. Disse com sinceridade. Você disse ser privilégio, eu digo que é merecimento. Quase todos que reencarnam no seio de um lar que segue a doutrina espírita têm merecimento. Poucos estão por motivos particulares ou estão ligados aos membros familiares. Orientadora Helenice, amo muito os ensinos de Allan Kardec, tenho a certeza de que se os seguir não falharei na próxima vez que estiver encarnado. Aceito. Mas, me responda, todos os que fazem este pedido recebem igual tarefa? Ela sorriu amavelmente. Não, Bernardino. Cada caso é estudado separado e cuidadosamente. Cada um dos pedintes recebe o que necessita. O senhor necessita aprender a servir, a amar a todos como irmãos, a fazer o bem, a se importar com o próximo. Depois o senhor tem muitas qualidades para servir como samaritano. Lá estudou, conhece o umbral, tem facilidade para dominar o próximo, tem força mental. Quando deverei ir? Aqui está o cartão com a data marcada. Tem que ir ao departamento do trabalho e confirmar. Olhei, teria que me apresentar dentro de 2 dias no posto de socorro Esperança do umbral mais ameno. Não vendo empecilho, completei. Tudo certo. Obrigado. Despedi-me e fui embora pensando. Cheguei a me indagar se valia a pena tanto sacrifício. Mas resolvi ir. Fui ao departamento do trabalho, acertei tudo e recebi uma carta de apresentação. Leve está a carta da colônia aos postos que servirá, disse um senhor que trabalhava. Comuniquei minha decisão aos amigos, desocupei o quarto da residência em que morava. Viria agora só a passeio na colônia. Parti sozinho da colônia para o posto Esperança. Este posto está situado no umbral mais ameno, é grande e muito bonito. Em 10 minutos cheguei, voltei até entrar no umbral, após reanimei rápido até o posto. Toquei a sineta e esperei, logo uma abertura no portão se fez. Que deseja? Indagou o porteiro. Sou Bernardino.
aqui tem o meu cartão. O porteiro pegou o cartão, olhou, devolveu-me e abriu o portão. Seja bem-vindo, pode entrar. Entrei e me apresentei ao diretor. Já conheci o posto Esperança, ele é redondo e todo cercado por muros altos. Em redor do muro do lado de dentro, há uma área, um pátio com canteiros com pequenas árvores floridas. São lindas as flores vermelhas e rosa escuro que enfeitam a área do posto. No centro do Esperança há um jardim com muitos bancos e um lindo chafariz. A água deste chafariz serve para beber. Os internos da casa, os que estão em condições melhores, vão passear neste jardim. Costumam sentar nos bancos que circundam o chafariz para conversar e admirar a beleza do lugar. Do centro saem todos os prédios. O da orientação, o alojamento dos trabalhadores da casa, salas de palestras, música, salão de orações, biblioteca, sala de refeições. Os outros prédios são os alojamentos dos internos, ou seja, o hospital com suas enormes enfermarias. O diretor me recebeu alegre. Bernardino, estou contente. Necessitamos muito de trabalhadores, embora seja curto seu tempo entre nós. Minha programação no posto Esperança seria a seguinte: 3 meses trabalhando dentro do posto, 6 meses saindo do posto para socorrer irmãos do umbral. Teria folga de 4 em 4 meses e 4 dias seguidos. Para mim, estava ótimo. Logo que cheguei, o posto recebeu um grupo de 20 socorridos. E me pus a trabalhar. Ali trabalhava de 12 a 14 horas por dia. Como não dormia, tinha muitas horas livres que passava agradavelmente na biblioteca, ouvindo palestras e conversando com amigos. Logo conheci e travei amizade com todos na casa. Foi-me dado por trabalho a enfermaria ele, de homens. Eram enfermos em condições de semiconsciência, uns falavam. Outros ficavam balbuciando palavras com os olhos arregalados. Ia de leito em leito, ajudava-os a tomar banho, a usar o banheiro. Depois os acomodava na cama e ajudava os que não conseguiam se alimentar, colocando o alimento em suas bocas. Os que se alimentavam sozinhos ficavam fazendo companhia. Conversava com eles, ou melhor, respondia o que me perguntavam. Você é preto? Foi escravo? Indagou um senhor. Sim, fui. Agora serve a um senhor. Fui dono de escravos. Pensei que talvez fosse por este motivo que eu, ex-escravo, estava em condições de ajudar e ele não. Não o conheço. Ao me perguntar, observei-o bem. Foi com espanto que reconheci o senhor Leônidas, o pretendente de Sinhá. Senhor Leônidas. Conhece-me, mas você não foi meu escravo. Não, fui de Dona Ambrosina. Aquela ingrata que não me quis. Se ela tivesse me aceitado, talvez eu teria seguido seus passos de bondade e não iria sofrer como sofri. Porque, escravo, sofri muito. Mas, eu disse, e se tivesse sido ao contrário? E se como esposa o Senhor evitasse que ela fizesse o bem? Tem razão. Não tinha boa intenção neste sentido. Tenho que ir. Até logo. Obrigado. Deixei-o acomodado no leito e fui continuar meu trabalho. Mas não pude deixar de pensar que mãe Benta tinha razão quando fez tudo para separar Nossa Senhora deste homem. Outro dia, fui cuidar de um homem que estava semiconsciente e vi que ele estava com as unhas enormes. Antes de banhá-lo, cortei suas unhas. Depois de alimentado, ao ajeitá-lo no leito vi que suas unhas estavam grandes de novo. Fixei em suas unhas, depois em sua mente, quase sem querer, porque não estava ali para ler mentes e nem saber causas, mas sim para ajudar, para trabalhar. Vi a cena que ele via sem parar. Quando encarnado,
Deixava as unhas grandes e com ela atacou e matou sua avó por uma briga boba. Enforcou-a com as mãos depois de tê-la arranhando toda. Seus 2 sobrinhos, que eram pequenos, viram o crime e ele fez a mesma coisa com os 2 garotos. Deixando 3 cadáveres, fugiu. Ficou andando de uma localidade a outra e matou mais vezes, preferindo crianças de tenra idade. Após, fugia sempre. Desencarnou e vagou pelo umbral em sofrimento dezenas de anos. Mesmo agora, ali socorrido, não tinha a bênção do esquecimento. A visão que tive foi horrível, suas vítimas com expressão de terror, angústia, pedindo para não serem mortas pelo amor de Deus e ele frio, enforcando e unhando-as. Deixei-o apavorado, não pude continuar meu trabalho. Saí da enfermaria e fui falar com o diretor da casa. Senhor, disse, não posso continuar. Contei o ocorrido. O diretor calmo me ouviu e depois me explicou carinhosamente. É natural você ter se apavorado diante desta cena. Mas não vejo motivo para ter abandonado seu trabalho. Bernardino, quem de nós já não teve um passado de erros? Quem de nós não foi necessitado de auxílio e perdão? Este homem sofre há tempos. Seu estado, quando veio para ser socorrido nesta casa, era bem pior. Tinha um corpo perispiritual todo rasgado. Agora ao ver sem sossego seus erros ele padece muito. Vamos, vou com você à enfermaria. O diretor, com muita bondade, foi cortando a unha dele e colocando nas pontas dos dedos um algodão preso com esparadrapo. Este algodão, explicou, está embebido numa substância medicamentosa que impedirá a unha crescer novamente. Quando o diretor começou a cuidar dele, olhei somente, depois entendendo a lição que bondosamente o diretor me dera. Faço o bem sem olhar a quem, passei a ajudá-lo. Quem entre nós está isento de auxílio? Disse suspirando. O diretor me olhou sorrindo. Muitas vezes tive de ajudar este senhor, era meu trabalho. Não o repeli mais, até que consegui ter dó dele. Melhorava devagar, sua recuperação seria lenta. O tempo passou rápido, os 3 meses passaram e saí com companheiros a andar pelo umbral. A equipe de socorristas do posto Esperança fazia ronda a quilômetros do posto. A área era grande, mas o umbral é mais ameno. A parte amena é mais clara, comumente de ser para os encarnados, isto durante o dia, à noite é muito escuro. Tem mais vegetação, água, o ar é menos pesado que no profundo. O umbral denominado profundo é mais escuro, tem pouca vegetação, há muitas cavernas e abismos, há pouca água, é bem mais triste. A equipe de socorristas, de 6 a 8 membros, é alegre. Vestem uma capa que cobre da cabeça aos joelhos, no peito, bordado em círculo pequeno, está o nome do posto Esperança em bege claro. Todos usam batas. Saímos com equipamentos, uma mochila com cordas, lençóis, alimentos, água, lanterna e maca. Logo na saída um grupo de arroaceiros, escondidos atrás de umas pedras, nos xingaram com palavras ofensivas e nos jogaram pedras. As roupas com capuz servem para isto mesmo, para nos proteger, porque muitas pedras nos acertavam. Senti levemente 2 delas, sem contudo me prejudicar. Continuamos andando como se nada tivesse acontecido. Cada vez que a equipe sai, vai para um lado, para que toda parte que cabe ao posto socorrer seja visitada. Andamos horas, anoiteceu e a escuridão ficou total. Acendemos uma lanterna. Pela manhã chegamos aos arredores de uma cidade dos moradores do umbral. A cidade era pequena, toda cercada de alto muro. Não vamos entrar. Vamos rodeá-la somente, explicou o chefe da equipe. Os socorristas sempre, quando querem, entram nestas cidades. Não estou autorizado a dizer como,
porque sendo publicado este escrito, até os moradores delas podem lê-lo. Mas para este evento, entrar lá para um socorro, no máximo vão 3 socorristas. Ao redor destas cidades há sempre os necessitados de socorro, por 2 motivos. Os que vagam pelo umbral tentam entrar nelas, pensando encontrar ali alívio para seus males. Outro é que os chefes destas cidades jogam para fora os enlouquecidos e os coitados ficam ali ao redor perdidos. Tive dó, embora tivesse conhecimento de que só pena não basta, é necessário ajudar. Fomos recolhendo os enfermos e colocando-os numa vala rasa. Um de nós ficava ali a vigiar e cuidando deles, ou seja, dando água, algum alimento, fazendo algum curativo. Enquanto que os outros iam ao redor de toda a cidade em busca dos necessitados de socorro. Éramos vigiados do muro da cidade. Eles sabem que estamos aqui, disse um dos companheiros. E não fazem nada? Indaguei. Como não estamos socorrendo alguém que interesse a eles, só ficam observando. Durante todo o dia pegamos 12 necessitados. A noite chegou e ficamos acomodados na vala. Passaríamos a noite ali. Não podemos caminhar de noite com estes irmãos. Amanhã iniciaremos a caminhada rumo ao posto Esperança, disse nosso chefe, ou melhor, o orientador da equipe. Colocamos todos os 12 deitados um ao lado do outro e os circundamos. 3 deles estavam completamente inconscientes, 5 semiconscientes e 4 lúcidos. Estes 4 estavam com um medo horrível e um deles nos pedia a todo instante: socorram-me pelo amor de Deus. Tenho medo deles. São maus. Ajudem-me. Não foi fácil passar a noite ali. Acendemos 2 lanternas e aguardamos o amanhecer. Para nos assustar, os moradores do local gargalhavam, gritavam, deixando apavorados os mais lúcidos. Foi um alívio para todos quando amanheceu. Colocamos os 3 que dormiam, em pesadelos horríveis, nas massas e os outros colocamos presos em nossas costas. Fiquei com 2 deles. Por cima da capa amarramos, com cordas especiais, nas costas, um de cada lado. Não foi fácil, o peso era muito, a caminhada difícil e ainda revezávamos em carregar as massas. Paramos muitas vezes para descansar. A noite chegou, tivemos que acampar. Esta noite foi mais calma. Não é nada agradável passar a noite no umbral. É longa e triste. Logo que começou a clarear, começamos a andar. Um socorrido falava sem parar, outros gemiam tristemente. Só à tardinha chegamos no posto. Estava exausto, companheiros vieram ajudar os socorridos, nós fomos nos banhar e descansar. Após 2 dias saímos novamente. Fomos pelas valas e morros em busca de irmãos necessitados. Aguardei ansioso meus dias de folga. Quando estes chegaram, fui imediatamente para a colônia. Depois fui ver os amigos que estavam encanados. Dona Ambrosina, certamente com outro nome agora, nascida no seio de uma família católica, já sentia sua mediunidade. O pai dela desencanou e ficou ao seu lado. Sem saber que havia desencarnado, este senhor ficou ao lado da filha caçula, passando a trocar fluidos. Minha ex-sinhá, com 6 anos, estava fraca, a matéria, ou seja, o corpo sentia. Não pude ajudá-la. Ao ver o que ocorria, voltei rápido à colônia e pedi autorização para ajudá-los. Foi-me negado. Bernardino, não podemos ajudar quem não nos pede ajuda. Este senhor foi médium e não trabalhou com sua mediunidade, simplesmente ignorou. Desencanou preocupado com seus assuntos materiais e a eles ficou preso. Quanto à menina, ela sabia das possibilidades que iria sofrer como médium. Isto servirá de alerta à família, a mãe acabará pedindo ajuda a pessoas espíritas.
Coitada da minha sinhá. Tudo o que passa agora será superado. Você, Bernardino, gosta muito deste espírito que ainda chama de sinhá. Ter sido escravo o marcou muito. Sim, me marcou, aprendi muito. Cativo no corpo foi uma oportunidade de me libertar das ilusões da matéria. Aprendi a ser grato, a ter paciência e ser resignado. Para meu espírito foi importante esta encarnação, este período em que no corpo físico fui escravo. Embora médium, não exerci esta faculdade maravilhosa. Assim se preparou para trabalhar no bem com a mediunidade. Quero, também, após este trabalho que faço, estudar. Fica mais fácil, não é? Certamente que fica. Estudar é conhecer, conhecer é dominar. Muitos espíritos reencarnam e pelo progresso recebem a mediunidade como consequência da transformação que teremos no terceiro milênio. É algo do corpo, de herança genética, porque no futuro será bem mais comum a mediunidade. Os que não se preparam desencarnados, ao exercer a mediunidade encarnados, podem usá-la para o mal. Porque, Bernardino, estar encarnado é como estar num mar de fluidos heterogêneos e, sem preparo, pode-se sintonizar com as vibrações ruins, mais baixas. Outros, sem preparo, exercem sua mediunidade, porque a dor os leva a isto, sem ter o interesse de se aprimorarem interiormente. Trabalham com ela tentando fazer o bem a si mesmos, pois a mediunidade é sua grande oportunidade de aprender, de ajudar e de ter novos e verdadeiros conhecimentos. Lá os que se preparam, reencarnam entendendo que se deve fazer realmente bem a si mesmo e ao maior número de pessoas. Sintonizando com o plano espiritual mais alto, ou seja, com os benfeitores desencarnados, com este intercâmbio, trazem ensinamentos mais amplos e auxílios com sabedoria. A mediunidade não é castigo como muitos pensam. É uma grande oportunidade de reparar erros, de crescer para o progresso, de se ajudar e auxiliar o próximo. Emocionado, agradeci a preciosa lição. Minha folga terminou. Voltei ao posto Esperança, mas incentivado a fazer meus 10 anos de serviço e ter ao reencarnar um lar espírita. Concluí que, se Dona Ambrosina estivesse num lar espírita, não estaria sofrendo esta obsessão. Visitei Dona Ambrosina em todas as minhas folgas. Após o humano, a mãe cansada de ver a filha sofrer, e também padecer junto, procurou a ajuda de pessoas espíritas e o pai foi afastado. Dona Ambrosina sarou e cresceu forte e sadia. Continuei no posto saindo com equipe de socorristas, sempre demorando dias e voltando com muitos socorridos. Quando os 6 meses terminaram, eu senti deixar o Esperança, parti sozinho para o Lar de Jesus, abrigo que fica no umbral denominado, aqui por nós, como zona mais pesada, profunda. Mas levava uma grande esperança e vontade de aprender e servir. Quer apoiar o canal? Seja membro. Com apenas 8 ou 30 reais por mês, você estará apoiando o meu trabalho, e poderá cancelar no momento que desejar. Deixe o seu gostei, comente, compartilhe, e se inscreva. Dessa forma você estará fazendo com que esses audiolivros cheguem a mais pessoas, e também estará ajudando o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 12. Aprendendo a fazer o bem. O umbral agora era mais pesado, o ar putrefeito, a paisagem feia e triste, local onde há escassez de tudo, menos da dor e sofrimentos. E silencioso, as botas ajudavam a caminhar pelo terreno acidentado, dando segurança aos pés. Lembrei que ao fazer o curso de reconhecimento do plano espiritual, ao visitarmos o umbral, um companheiro indagou a um dos instrutores: que acontece se um de nós cair nestes penhascos? Com as botas que nos seguram ao chão temos mais segurança. Necessita-se ser cuidadoso. Mas se isto vier a ocorrer, cair, temos que subir novamente.
ou se volita até a altura que se deseja ou sobe-se pela encosta. Estando em grupo, um ajuda o outro. É por isto que andar sozinho pelo umbral é para os que têm mais conhecimentos. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Sorri com as lembranças. Ali estava sozinho, mais cuidadoso. Não se costuma volitar pelo umbral, o ar é pesado e as dificuldades para esta locomoção são grandes. Mas se pode fazer. Poderia ir de um posto a outro volitando, porém não é recomendado. O melhor é andar mesmo. Estava assim pensativo, quando quase tropecei num espírito que gemia tristemente. Abaixei para examiná-lo, quando um grupo de uns 20 arroaceiros começou a gritar e me cercou. Calmamente vibrei diferente e desapareci da vista deles. Aproveitando que eles não me viam, saí rápido do círculo. O que estava deitado, levantou-se e exclamou: "Vamos mudar de brincadeira? Não pegamos um." Os que se abaixam para verificar desaparecem, quando veem que caíram na armadilha. A maioria passa sem importar. Que pena. Este parecia alto e forte, seria um bom escravo. Não se consegue pegar nenhum dos que vão ao posto. De fato, não se sabe de nenhuma prisão de socorristas efetuada pelos irmãos ignorantes que seguem o mal, porque temos muitos recursos, como volitar e mudar a vibração que para eles nos torna invisíveis. Cheguei no posto Lar de Jesus. Fui recebido com carinho, já conhecia seu diretor ou orientador da casa, como é chamado por ali. Vicente há anos está na direção do posto. Bernardino, que bom recebê-lo. Entre, por favor. Sair do umbral e entrar no posto é como estar numa terrível tempestade e ser abrigado. O Lar de Jesus é pequeno. Tem 40 leitos somente, e a parte reservada aos trabalhadores é mínima. Tem uma biblioteca, salão de prece, refeitório e uma sala para reuniões. São 20 trabalhadores, contando com os socorristas. Há um pequeno jardim de flores bem parecidas com as que existem na terra, como hortênsias, cravos, palmas, que florescem o tempo todo pela metalização de Vicente, para que o posto fique mais belo. No centro há uma torre alta onde se pode ver tudo ao redor. O posto está guarnecido de baterias de defesas. Ele é sempre atacado. Ali não se produzem alimentos e nem se confeccionam roupas. A maioria dos postos de socorro recebem alimentos, roupas, remédios, tudo o que necessitam, das colônias a qual estão filiados. Tanto o Lar de Jesus como o posto Esperança estão filiados à colônia Alegria. O uniforme dos trabalhadores do Lar de Jesus é marrom. Só muda a cor. A capa é igual, com sua proteção útil. Os socorridos ficam ali provisoriamente. São buscados, isto é, os socorristas saem em seu auxílio em cavernas, buracos e nas cidades existentes, ou núcleos dos irmãos ignorantes, no umbral. Ali recebem os primeiros socorros. Uma vez por semana, uma condução, uma adaptação do aeróbus, vem da colônia com as provisões e leva os socorridos para as enfermarias da colônia. Lá no posto Esperança, que é maior, isto não se dá, recebem provisões, mas só com exceções os enfermos são locomovidos. Os que se encontram melhores e os já recuperados e que querem vão à colônia para estudar, trabalhar e até para conhecer. A primeira vez que vi a condução indaguei ao meu orientador. Ela é atacada. Ele sorriu e me esclareceu. Normalmente ao vir e voltar, dá a impressão aos que vem de uma bola luminosa. Mas, se por acaso isto suceder, não acontece nada. Ela é bem feita e de material resistente. Para saber notícias, usa-se a televisão e um aparelho mais moderno que o telefone para comunicar. Trabalhei 8 meses dentro do posto. Depois saí com a equipe de socorristas, que é também chamada de samaritanos.
Aqui se sai, no máximo, em 4 pessoas. Só em excursões com visitantes a equipe é maior. Estas saídas às vezes duram dias. Ao regressar ao posto temos horas de folga. Aproveitava as minhas, na biblioteca, lendo e estudando. Quando não encontramos nela livros que queremos ler, pedimos emprestado à biblioteca da colônia. Vi muitas tempestades. Os raios cortam o ar clareando por segundos. Ventos fortes carregam até espíritos de um lugar para outro. A chuva cai levando e limpando. O ar torna-se mais ameno depois destas tempestades. O pessoal do posto sabe destas tempestades dias ou até horas antes. Avisam os socorristas que estão fora quando estes estão nas cidades trevosas. Não se podem comunicar para não serem localizados. Estas tempestades também se dão nas cidades do umbral. Também há a tormenta do fogo. Este evento tem data marcada e todos os socorristas ficam no posto. Mas se algum ficar onde há tempestade, o fogo não o queima. Tanto a capa o protege como ele aprende a neutralizar o fogo. A primeira vez que vi fiz muitas perguntas. O fogo queima os espíritos que vagam. Um dos socorristas, que fazia tempos estava ali, me respondeu gentilmente. O fogo passa devagar. Dá tempo de todos saírem e se abrigarem, porque o fogo passa por cima da lama onde muitos se abrigam. Dificilmente entra nas cavernas ou grutas, se entra é só por alguns metros da entrada, não aprofunda. Também não vai nas cidades deles, ou seja, dos moradores do umbral. Mas, se acontecer de queimar, os danos não são como o fogo para os encarnados, eles sentem, porém isto não se dá com os inocentes, pois, antes, tudo é vasculhado pelos socorristas. Todos os espíritos que estão no solo, arrastando, se não podem ser levados ao posto, porque não é chegado o momento, e por não quererem o socorro, são levados para as grutas antes do fogo passar. Porque tem o fogo purificador. O nome mesmo já diz, para purificar um pouco o local. O fogo não poderia queimar a cidade deles. Poderia, se quisessem. Mas o objetivo não é destruir e nem forçar ninguém, é somente purificar. Tempos depois tive oportunidades de trabalhar para prevenir esta passagem do fogo. O orientador da casa recebe da colônia, com antecedência, dia e hora marcada que o fogo passará. 3 dias antes, todos os trabalhadores da casa devem estar no posto. A tarefa começa. Saímos para verificar todos os locais, socorrendo, levando espíritos para onde se podem sentir seguros. Vendo este movimento, os moradores desconfiam e tratam de se proteger. Só que, egoístas, entram em suas cidades e se trancam para ninguém entrar. Não adianta os que vagam buscar socorro lá. Quando o fogo passa, tudo volta ao normal. Mas eles temem este fogo, algo que não dão conta de neutralizar. O trabalho é intenso, 24 horas por dia. Muitos dos que vagam no umbral nos enfrentam neste trabalho, temos às vezes de nos defender. Porém, quando vem o fogo, muitos deles se fazem de bonzinhos e vão ao lar pedir abrigo. Estes não podemos socorrer. Aí vão embora xingando e normalmente se recolhem nas cavernas. Muitos pedem abrigo com sinceridade. Sempre se fazem muitos socorros, tanto que temos, às vezes, de locomover os enfermos, os abrigados, para o posto Esperança. Onde o Esperança está, o fogo não passa. No umbral mais profundo, os abrigos são quase todos giratórios, isto é, muda-se de lugar. Mas o lar de Jesus é fixo. Ali está há quase 4 séculos. No lar de Jesus continuei com o mesmo modo de trabalho, folga de 4 dias após 4 meses de trabalho. Nestas folgas costumava passar no posto Esperança onde via amigos, depois ia à colônia Alegria e, após, revia amigos que estavam encanados.
Aproveitava para ver vídeos, ir a palestras, devolver livros que pegava emprestado na biblioteca e pegar outros. Aí voltava ao lar de Jesus. No começo, saía em socorro pelo umbral com 2 companheiros, depois com-me finalmente sozinho. Naquele pedaço do umbral em que trabalhávamos e que está sob os cuidados do lar de Jesus, há uma cidade trevosa, chamada Vale do Sal. Nas primeiras vezes que fui lá, fui com 2 companheiros. Depois passei a ir sozinho. Esta cidade é pequena, é chamada de vila. E seu nome Vale do Sal, porque lá houve um feiticeiro que transformava espíritos desobedientes em estátuas de sal. Indignei-me com este fato e indaguei. Existiu mesmo este feiticeiro? Sim, era o dono do pedaço, todos o temiam no umbral. Chamavam-no de Rei Nono. Era estrangeiro, isto é, veio da Europa. Foram muitos os espíritos socorridos que davam a impressão de serem estátuas, duros, petrificados e brancos. Que fim levou este feiticeiro, este espírito? Foi doutrinado por um espírito bom, também conhecedor dos fenômenos e do grande poder mental. Sabemos que foi levado para uma escola, depois reencarnou. E as estátuas, isto é, os espíritos? Indaguei curioso. Foram recuperados após um tratamento, retornaram ao que eram. Todos? Sim, todos. Recuperados puderam escolher ser socorridos ou irem vagar. Todos ficaram conosco. Não é fácil entrar e andar pela cidade dos moradores do umbral. O Vale do Sal é bem protegido. Normalmente estas cidades têm laboratórios, salas de som, escolas onde aprendem maldades, a vingar, obsediar, etc. Bibliotecas com revistas e livros de má qualidade. O lugar é feio, prédios se amontoam, às vezes há luxo em excesso, predominando as cores berrantes, dando ideia de poder e riqueza. A primeira vez que lá estive, foi para socorrer um espírito que pedia mentalmente socorro, arrependido com sinceridade, e ele estava preso na roda, um aparelho de tortura. Estava lúcido. Chegamos e meu companheiro aproximou-se dele e disse baixinho: "Calma, estamos aqui para ajudar você." O socorro se deu e saímos para fora da cidade, levando conosco. Certamente eles sabem destes socorros, mas não conseguem evitá-los. Algumas vezes, achando que foi socorrido alguém importante para eles, vêm atrás, atacam o posto. Mas nada conseguem. Quem é socorrido, socorrido está. Da segunda vez, fomos eu e outro somente. Socorremos uma mulher que era obrigada a prostituir-se. Ela era muito bonita. Ficou tão grata, que logo que foi possível se tornou uma socorrista, trabalhadora do posto Esperança. Também nós, os socorristas do umbral, servimos de cicerone para companheiros que vêm para um fim ou serviço particular ao umbral, como também há grupos que vêm para conhecer e estudar o local. Muitas vezes fui ao Vale do Sal sozinho, sempre para socorrer alguém preso, escravos, espíritos que nos pediam auxílio mentalmente. Um dia uma estudante me perguntou: se alguém pedir falso socorro, preparar uma armadilha. Primeiro, a armadilha não serviria para nada, já que não podem nos prender ou prejudicar. Segundo, estes pedidos só nos chegam se forem sinceros, arrependidos e com fé. E os que estão lá, sofrendo revoltados, um dia arrependerão e pedirão socorro. Quando socorrem os inconscientes, como saber se estão arrependidos? Mesmo os que estão inconscientes têm tempo para serem socorridos. Conhecemos os que estão aptos. Estes são levados para os abrigos, mas ao acordar podem ter opção. Muitos saem dos abrigos e vão vagar, outros agradecem o auxílio e ficam. Estes que preferem sair são socorridos novamente mais tarde, quando estiverem prontos para isto.
10 anos passaram depressa. Quando foi vencendo o prazo, senti-me feliz por ter feito a contento o que propus. Acabei por conhecer todos os pedaços daquela região do umbral, todos os moradores, os que vagam e sofrem. Muitas vezes ajudando, ou dando água, falando a espíritos rebeldes que não querem ser socorridos. Quero explicar que todos querem se livrar dos seus males, das dores, mas poucos querem mudar para melhor, pedir perdão e perdoar, aceitar as condições de ordem, higiene e obedecer às normas de uma casa de socorro. A maioria quer continuar dizendo palavrões e blasfêmias. Assim ri até eles, conversava por minutos ou horas. Quando foi vencendo meu tempo, senti deixar tudo. Neste período que lá estive, aprendi a amar aquele trabalho, a escuridão não me feria, habituei-me a me orientar nela, compreendi que ali era uma das casas que servia de morada temporária a tantos irmãos. Havia 2 casos que naquela época cuidava com carinho. O primeiro era o de um dos moradores da cidade do Vale do Sal. Um dia ele, Charutão, como era chamado, veio me chamar. O do Cordeiro. Você aí. Quer me dar atenção? Pois não, respondi. Este indivíduo aproximou-se. Era feio, alto, corcunda, com o rosto parecido com um animal, ou melhor, com um burro. Vestia calças e colete de couro enfeitado de correntes. Sei que é um dos trabalhadores do outro lado. Sei também que vocês são muitos bobos. Não quero ofendê-los, mas dizem que trabalham por aqui a troco de nada. Recolhem e cuidam de infelizes que nem merecem. Lá os vi recolhendo os inconscientes. Sim, é verdade, respondi. Ele quietou por momentos. Depois sem jeito me disse. Não sei falar como devia, mas quero um favor seu. Digo o que quer. Tenho uma filha no Charco 5, sofre muito e não sei como ajudá-la. Você não pode tirá-la de lá? Indaguei. Ela não me reconhece e tem muito medo. Vê-la sofrendo lá naquela lama me agoniza. Não quero levá-la para o Vale do Sal, ela é muito bonita. Não quero esta vida ruim para ela. Pensa que conosco ela estaria melhor? Por que não vem também para junto de nós? Eu não tenho jeito. Sou mau de natureza, nada mereço, mas ela é uma flor de menina. Vou ajudá-la. É. Bem. Agradeço. Gaguejou sem graça e se afastou. Pensei que se ela fosse uma flor não estaria ali. Mas fui ao charco e logo encontrei. Peguei-a pelas mãos e a tirei da lama. Levei-a para uma gaita pequena. Este local era um mini-abrigo. Para lá levávamos espíritos que estavam quase aceitando um socorro. Na gruta, naquela época, havia 6 espíritos. Ali ia 2 vezes por dia, levava água, alimentos, conversava com eles. Eram todos conscientes. Aos poucos iam arrependendo e muitos, após um período ali, podiam receber o socorro. Na gruta, limpei o rosto e as mãos dela, ajudei a vestir, porque suas roupas estavam em farrapos. Dei água e alimento a ela e a deixei num canto. Soube o que fizera ao ler seus pensamentos. Tinha horror do pai que a separou do homem que amava e a obrigou a casar com outro. Foi infeliz, traiu o marido e acabou assassinando-o. Desencanou numa briga com um de seus amantes, este a matou. Não arrependia, tinha ódio, muito ódio do pai, do marido e do amante. Conversava com todos ali, falava de Jesus, da necessidade de perdoar e ser perdoado, da vida linda em outros lugares. Charutão por muitas vezes observava de longe. Dalila, assim chamava a moça, um dia quis o socorro, quis esquecer e perdoar. Levei-a para o posto e de lá foi transportada para a colônia. Seu pai não a vendo na gruta indagou. Senhor, aonde levou Dalila?
Foi para a morada dos bons. Ela logo estará boa. Sabe que o perdoou? Ele chorou. Como você se chama? Seu nome mesmo? Francisco. Nome bonito. Ele foi embora, mas vinha sempre até mim para conversar. Estava quase doutrinado este espírito e eu sentia deixar o trabalho inacabado. Havia 8 espíritos na gruta, queria bem a todos, mas Magda era diferente. Ela se autopunia. Senhor Bernardino, não se preocupe comigo. Não mereço. Necessito sofrer. Não posso esquecer minhas maldades. Tenho que sofrer. Conversava muito com ela. Negava a ir para o posto e ter um socorro. No tempo certo deixei o lar de Jesus. Despedi-me de todos com um abraço amigo. Depois foi a vez de despedir dos amigos do posto Esperança. Fui à Colônia Alegria e me apresentei ao departamento do trabalho. Parabéns, Bernardino, disse a trabalhadora que me atendeu. 10 anos de bom serviço. Agora, deseja estudar e preparar-se para a reencarnação, não é? Pensei no umbral, nos espíritos que lá deixei. Embora soubesse que outros socorristas me substituiriam, sentia deixá-los. Reencarnar? Indaguei distraído. Claro, trabalhou 10 anos para obter o merecimento de um lar espírita. Merecimento. Disse bem. Ao vir aqui pela primeira vez e fazer esta proposta, não pensei no bem que faria a mim mesmo ao ajudar o próximo. Como fui ajudado? Pelos sofrimentos que vi, pelo socorro que ajudei a prestar, entendi a vida e lá tive o melhor ensinamento que necessitava. Aprendi a respeitar e amar a todos como irmãos, domei o meu orgulho, adquiri paciência, ganhei amigos e, o melhor de tudo, aprendi a fazer o bem. E tudo que faço é sem esperar agradecimentos. Quem ganhou nestes anos fui eu, só eu. A moça me olhava sorrindo. Após uma pausa, continuei. Aprendi a fazer o bem. Sou realmente outro. Lá não tenho medo de mim, do que possuo. Será que mais 10 anos não me levariam a continuar a aprender? Por favor, quero revogar meu pedido. Quero trabalhar no lar de Jesus por mais 10 anos. É possível? Claro. Sabe bem que temos falta de trabalhadores naquela área. Mas aproveite seus 4 dias de folga e pense se é realmente isto que deseja. Pensei bem e me senti feliz com minha decisão. Voltei ao posto Esperança e fui recebido com vivas. No lar de Jesus com emoção. Senti-me alegre. A primeira vez que vim ao lar estranhei a alegria deles, agora entendia. Era a felicidade de servir. Estar ali entre amigos era tudo o que queria. Recomecei meu trabalho com ânimo. Tempos depois consegui ajudar Magda a se perdoar e pude abrigá-la no lar. Francisco foi se tornando meu amigo, conversávamos todos os dias, até que, chorando, foi comigo ao lar onde chegou envergonhado. Foi para o posto Esperança, de lá foi levado pela equipe a um centro espírita para uma incorporação a fim de que fluidos de encarnados o ajudassem a voltar a ter a forma humana. Se não fosse levado ao centro espírita, iria demorar para recompor, incorporado foi questão de minutos. Novamente servi os 10 anos. Quando venceu o tempo, tinha tantos casos para resolver que fui adiando. Logo que resolver estirei, dizia. Mas outro aparecia e fui ficando. Mais 2 anos passaram. Até que recebi um comunicado da colônia, ou melhor, do Departamento do Trabalho. Pediam para me apresentar no órgão para regularizar minha situação. Bernardino, você tem medo de reencarnar? Perguntou o Vicente. Não tenho mais, respondi. Aprendi a fazer o bem e tenho esperança de me tornar bom.
O trabalho no bem é o melhor aprendizado que se pode ter. Sinto, com certeza, que poderei servir na carne, ser servo Jesus. Se você tem que reencarnar, não adie mais. Novamente despedir de todos. Amigo se ausenta, não se separa. Tinha muitos e grandes amigos. Todos me desejaram êxito e felicidades. Parti. No departamento do trabalho disse com alegria: agora, vou estudar e me preparar para reencarnar. Conheci Bernardino na colônia especial, que atualmente prepara indivíduos para serem médiums encarnados. Por termos uma amiga comum, Dona Ambrosina, nós nos tornamos grandes amigos e daí a contar sua história foi um passo. Narrou sua vida, quando numa tarde de folga estávamos sentados num banco do jardim da colônia dos médiuns. E finalizou este: quando reencarnar vou ser neto de Dona Ambrosina, que agora está encarnada com outro nome. Serei filho de uma de suas filhas. A família toda é espírita. Dona Ambrosina é médium, trabalhadora, cumpridora de suas obrigações. Terei seu regaço de avó para me guiar na infância. E aí, quem sabe, poderei demonstrar minha gratidão. Estando aqui com você, tranquilo e feliz, só tenho que ser grato a Deus, ao Pai Maior, pelas oportunidades que temos de aprender a amar. Fim. Nota de Surya Chand. Recomendo que você ouça Cativos e Libertos, cuja história se passa há muitos anos antes, na mesma fazenda onde viveu o escravo Bernardino.